Bem-vinda à 18ª semana de gestação. Você está no seu 5º mês de gravidez. Tem coisa acontecendo com você? Tem dor nas costas? Me conta. Tem novidades do seu bebê, tem coisa nova que ele está escutando por aí e formas diferentes que ele está reagindo também. Tem dica de alimentação e uma dica especial para essa semana que, se você quer saber, fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz em ter você aqui comigo. Eu sou criadora do Gravidez Semana a Semana no YouTube Brasil e renovando esse conteúdo para você, porque as maiores novidades você encontra aqui no Almanaque dos Pais. Você sabia que agora não tem mais como escapar? A partir de 18 semanas você sabe qual é o sexo do seu bebê. Ou pela sexagem que você fez lá com 8 semanas, ou pelo teste NASS que você fez lá com 10 semanas, ou pelo ultrassom. Na verdade, com 16 semanas já dá para saber, mas alguns laboratórios, para não ter erro, esperam até 18 semanas para poder contar para você se é menino ou menina. E agora você já pode saber, dá para fazer chá revelação, dá para contar para todo mundo e dá para começar a pensar no enxoval, no quarto, na cor. Calma que essas dicas vão estar lá pra frente, porque agora eu quero falar sobre você, sobre o seu corpo e essa barriga linda. Você consegue já observar que seu útero está cada vez maior e ele vai ficando cada vez mais alto e já pode ser sentido a 2 centímetros abaixo do umbigo. Inclusive, se você começar a pressionar a sua barriga, você vai ver que ela está durinha nessa parte de baixo do umbigo. Ela está firme. É diferente de uma barriga, por exemplo, de quando a gente está gordinha. A barriga de grávida, ela é firme, ela é mais firminha mesmo e você já pode sentir agora encostando nela. Como a sua barriga tá firminha, tá grandinha, tá aumentando, é claro e infelizmente que dores nas costas ficam mais comuns por essa semana. E você pode sentir dor nas costas por não estar se exercitando, por conta de postura, por conta mesmo do hormônio relaxina que faz todas as nossas partes molinhas do corpo ficarem mais moles ainda para acomodar o bebê e ajudar no parto. A gente acaba tendo uma fragilidade maior, não só na nossa coluna, mas também em quadril. Então tudo isso pode interferir. Então eu vou pedir para que você continue sendo ativa, que faça caminhadas leves de 30, 40, 50 minutos por dia. Se você já pratica atividade física, pode continuar praticando, só pegue algumas orientações caso seja gravidez de risco e peça para o profissional que te acompanha também ter um cuidado especial com você nesse momento da gestação. Apesar de que o segundo trimestre ainda continua sendo mais leve do que o terceiro. O terceiro vai ficar mais pesado. E uma outra coisa que você pode iniciar agora também é a hidroginástica. Já poderia fazer desde o começo, mas é um exercício excelente para gestante, porque ele não tem impacto e tem uma água numa temperatura excelente. Porque gente, tomar banho de imersão quando tá grávida não é recomendado, porque a gente deixa a temperatura da água muito alta. Então, spas ou furôs, banheiras, não é recomendado na gestação. Porém, a temperatura que a gente utiliza para hidroginástica, que fica mais ou menos em torno de 28 graus a água, show de bola! Pode ir, pode fazer sem medo. Se você não é ativa, conversa com seu médico antes de começar qualquer atividade para ver se está adequado para você, combinado? Você já deve ter notado que o apetite está aumentando, não tá não? Aquele negocinho de aumentar só umas calorias por dia e já era, a gente já quer comer por 2, mas calma que ainda não tá liberado assim não. Provavelmente você ganhou entre 4 e 6 quilos até agora. Lembrando que estiver muito abaixo dessa média, é sempre importante conversar com o seu médico e isso também depende qual era o peso que você estava antes de engravidar. Quanto mais magrinha você estava, abaixo do seu peso ideal, maior a expectativa de ganho de peso até esse momento, e quanto mais gordinha a gente está antes de engravidar, menor é a quantidade de quilos liberados para a gente engordar, porque depois para poder vencer a balança também não é fácil. Porém, olha os poréns da Mônica aqui. Porém, você tem que ver se você está engordando ou inchando. Retenção de líquido é um dos problemas que a gente enfrenta na gestação, principalmente em estações mais quentes. E você vai sentir primeiro nas mãos. Quando você começa a sentir a sua aliança apertando, a sua mãozinha mais inchada, seu pezinho mais inchado, já quer dizer que você está retendo líquido. Pelo menos 1 a 2 litros já tem ali de líquido retido.
O que a gente faz para poder amenizar isso? Diminui a ingestão de sal, aumenta o quanto a gente ingere de água. Eu não vou falar líquidos, porque refrigerante não entra na conta, tá? A gente tem que ter líquido saudável, então é a água mesmo. Aumenta a quantidade de água que a gente toma. Tava tomando 2 litros, vamos subir um pouquinho, vamos tentar chegar a 3 litros para trazer para você o bem-estar e se livrar um pouquinho. Daqui a pouco o nariz começa a ficar inchado, a bochechinha. Pode ser retenção de líquido e a gente achando que era caloria. E é importante eu te falar que a água não ajuda só a desinchar não, viu? Ela hidrata também a nossa pele, ela é importante para não ter a nossa pelezinha hidratada e a gente tentar escapar das tais estrias. Por falar em estria, como é que tá o hidratante? Tá passando hidratante bonitinho? Tem que passar principalmente na região da barriga, dos quadris, nas costas, aqui atrás dos braços também é importante passar, em volta dos seios, jamais nos mamilos. Você pode afinar muito a pele e atrapalhar na hora da amamentação. Mônica, já posso começar a preparar meu seio para amamentar? Na verdade, não é necessário, tá bom? O que mais machuca o seio da mulher na amamentação é a pega do bebê. Então fica tranquila que mais pra frente eu vou começar a te ensinar a já, mostrar pra você como é que a gente faz o ajuste da pega do bebê para não machucar durante a amamentação. Amamentar não é instintivo, nem para você, nem para o filhotinho. Instintivo para ele é a sucção, é o puxar. Mas a posição da boquinha do bebê e como a gente vai segurar o seio para ajudar o nosso filhote, isso não é instintivo e eu vou te ajudar, prometo para você. Assim como vai ter também aqui vídeo do parto, já tem, né, na verdade. Vídeo do parto, etapa de parto, quando vai para o hospital, tudo isso eu vou colocar para você nos links quando chegar mais perto da semana, combinado? Mas se quiser, tiver curiosa, já tem tudo aqui no almanac. E um alerta de uma condição que aumenta muito agora a partir de 18 semanas de gestação, que é a hipotensão postural. O que quer dizer isso? Que quando a gente levanta muito rápido, a gente muda a nossa postura muito rápido, a nossa pressão arterial pode cair. E isso pode causar tontura e até desmaios. Então, por favor, ao se levantar, seja mais cautelosa. Tem que levantar lembrando da nossa vovozinha. Levanta devagar, levanta apoiando. Percebeu que a visão tá ficando turva, tá chegando um pouco de tontura? Sente-se novamente. É melhor esperar, é melhor chegar atrasada do que ter um desmaio, não é? Então, toma cuidado com a hipotensão postural, que agora, principalmente após a 18ª semana de gravidez, ela fica mais acentuada nas gestantes. Não quer dizer que você vai tê-las, mas vamos evitar o risco e a primeira parte que a gente faz é levantar sempre devagar. E bora falar sobre esse bebezinho lindo! Olha o tamanho desse bebê, como ele já está parecido cada vez mais com o recém-nascido. O seu tecido adiposo, que começou a se formar na semana passada, já está começando a deixar ele um pouquinho mais rechonchudo. Vai ajudar a acumular bastante gordurinha nesse bebê para ficar cheio de dobrinha, apesar que na maioria das vezes eles nascem mais magrinhos mesmo. Aquela bando de dobrinha que fica até difícil na hora do banho, calma que ela vai chegar, mas geralmente é depois do parto, tá bom? O seu bebezinho tá medindo entre 12 e 14 centímetros e pesando mais ou menos 160 gramas. É quase o dobro do que ele pesava e media há 2 semanas atrás. Lembra que eu te falei que em 2 semanas ele dobrava? Olha o tamanhão que ele já tá. Lembrando que são sempre medidas da cabeça até o bumbum e não é uma regra, tá bom? Fatores ambientais, genéticos alteram o quanto o seu bebezinho pode estar maior ou menor. Muitas vezes mamães pequenininhas podem ter filhos grandes também, tá? E quando é a sua 2ª, 3ª gestação, geralmente os bebezinhos são cerca de 10% maiores do que eram o seu anterior. Bebê cresce bastante mesmo. Isso porque a gente fala que o nosso útero tem memória. Então, ao invés do bebezinho precisar pressionar, estimular o útero a crescer, ele já tem mais espaço. Como ele já tem mais espaço, ele acaba crescendo mais, engordando mais. E por falar em espaço, tá diminuindo o espaço dele, você acredita? Ele está dentro do líquido amniótico, ele já está maior do que a placenta e isso quer dizer que está cada vez mais apertadinho para ele. E você lembra a calcificação dos ossos que estava começando lá 2 semanas atrás? Pois é, essa calcificação se intensificou demais. O que isso quer dizer é que os seus ossinhos, que antes eram mais molinhos, parecidos com cartilagem, estão se enrijecendo. E quanto mais rígido, mais forte. Quanto mais forte, mais empurra. Quanto mais empurra, mais a gente sente.
Se você não está sentindo o seu bebezinho ainda, calma. Até 20 semanas é quando a maioria das mulheres começam a sentir. Mas eu já garanto para você que se você tiver um tempinho de paz, sossego, conseguir ficar com a sua barriguinha para cima, confortável, tá? Cheia de almofadinha assim, lá no seu sofá, come um chocolatinho, espera uns 15 minutinhos, paradinha. Você vai ver que tem bebê mexendo por ali. E sabe a que mais ele reage além do chocolate? Porque ele já sente não só o açúcar do sangue, mas também o sabor. Ele já reage mais aos sons. Suas orelhinhas estão ainda mais maduras. Ele já consegue reagir a sons e reconhecer os sons. Não é que ele já reconhece, mas começa a reconhecer. Por exemplo, se você tem um cachorro em casa, você vai descobrir que quando o seu bebê nascer, ele não vai se espantar com o barulho do seu cachorro, com o latido. Por quê? Porque ele já ouve dentro da barriga. Ele também vai reconhecer a sua voz assim que ele sair da sua barriga e você falar com ele. Ele vai reconhecer a voz das pessoas próximas. Então, se você está sempre perto do seu parceiro, da sua mãe, da sua sogra, são vozes que seu bebê vai passar a reconhecer. É claro que ele não ouve com a mesma clareza que a gente, porque ele está imerso no líquido amniótico, mas ele já consegue reconhecer os tons. E ele já está ouvindo o sangue fluindo ali no cordão umbilical, ele já está ouvindo o seu coração batendo e todos esses sons acalmam e são super familiares. E ele vai começar em breve a tomar sustos. Quando tiver uma buzina, um barulho alto, um cachorro que não é seu latindo, ele pode levar um susto, dar um pulo na barriga. Normal acontecer, assim como soluços. Diferente do susto, que é realmente uma reação que a criança tem a um barulho que ela não estava esperando, o soluço já é ele amadurecendo o seu sistema respiratório. Não é desconfortável para ele, não é ruim para ele, mas como está começando a diminuir o espaço ali na barriga, ele não tem mais aquela piscina toda de líquido amniótico para nadar, ele nada um pouquinho, já esbarra na parede uterina. Ele agora, quando sentir um solucinho, ele pode ficar vibrando a sua barriga. Então, se sentir sua barriga pulando, é seu bebê soluçando. O coraçãozinho do seu bebê continua batendo mais ou menos o dobro do que o seu em velocidades, exceto quando você faz uma ultrassom e vê seu bebezinho, o coração dispara, né? O nosso coração chega a vencer o deles. E o seu pequeno coração continua circulando cerca de 24 litros de sangue por dia. Lembrando, tá bom? O que vai filtrar esse sangue do seu bebezinho ainda não é o fígado dele. O fígado dele tá ali trabalhando para produzir glóbulos vermelhos. Esse filtro é feito através do seu organismo. Então ele vai mandar todo esse sangue que já circulou nele de volta para você pelo cordão umbilical. E aí você vai ter uma veia, são duas artérias que mandam de volta, tá bom? E aí você vai ter uma veia que você vai mandar para ele um sangue limpinho, cheio de nutrientes e oxigênio para nutrir o seu filhotinho. E bora para minha dica de alimentação. A dica de alimentação dessa semana eu vou fazer bem simples, mas importante, tá? Eu tô falando para você já há algumas semanas sobre a calcificação dos ossos. E para que você consiga ter cálcio, o seu bebê não vai faltar, tá? Ele tira do seu organismo e manda para o seu bebê. Mas para você, inclusive para evitar osteoporose, o que você precisa fazer é ter uma boa ingestão de alimentos ricos em cálcio. Só que o seu organismo não consegue absorver o cálcio se você não tiver vitamina D. E como a gente consegue vitamina D? A gente consegue tomando um solzinho naqueles horários bons do sol, tá? Logo cedinho, entre 8 e 10 da manhã ou após as 4 da tarde. Então fuja do sol ruim. E se você mora em cidades como São Paulo, por exemplo, em que tem muita poluição, nem esse sol adianta, vai ter que suplementar mesmo, tá bom? Então não esquece, precisa da vitamina D para absorção do cálcio e alimentos ricos em cálcio, e a gente encontra principalmente em leites e derivados. E para minha dica da semana, eu vou dar duas dicas essa semana para você, tá bom? A primeira, como eu falei para você que você já deve estar descobrindo o sexo do bebê, eu quero que você pense um pouquinho se vai precisar pintar o quarto do bebê, e se for pintar o quarto do bebê, que você procure tintas que sejam a prova de criança, que são as tintas laváveis. Existem umas especiais que a gente pode pintar, que sai super fácil, mas elas podem ser mais caras. Mas existem outras tintas que não são tão caras e que a gente consegue lavar com mais facilidade. Geralmente as foscas são as mais difíceis da gente conseguir tirar as manchinhas. E as manchinhas vêm de uma caneta que ele achou, vem de uma borracha que ele ficou esfregando, vem de uma mãozinha suja de comida que passou. Ou seja, por mais que a gente passe no quarto, a casa inteira vai estar cheia de mãozinha. E a minha tem mãozinha até hoje. Olha que meus filhos já estão grandinhos, viu? Tá com uma mão suja, vai subir escada, alguma coisa, põe a mão na parede, lá tá uma mão marcada. A gente vai passar por isso por muitos e muitos anos.
E a minha segunda dica é que você comece a investigar dentro da tua cidade, perto da região que você mora, as maternidades. Quais são as maternidades ou hospital que tenha serviço obstétrico, que tenha atendimento obstétrico, que você gostaria de ter o seu filho. Por mais que a gente tenha atendimento no SUS ou por convênio ou particular, é importante a gente ter uma lista de lugares que a gente pode ser atendida, seja por uma emergência ou seja mesmo por planejamento. Esses hospitais e maternidades, muitos deles agendam visita para você conhecer o lugar e ficar mais à vontade. E é nessas visitas que você vai aproveitar para poder tirar suas dúvidas sobre o parto. Parto normal, parto cesariana, o que será que eu quero? São perguntas não tão fáceis de serem respondidas, mas você já pode começar a sonhar com elas. Então coloque num papelzinho tudo o que você gostaria para um parto, o que você sonha para um parto, o que você tem medo do parto, quais são as suas dúvidas sobre parto. Calma que eu vou te ajudar a esclarecer várias dúvidas sobre isso. Vou deixar alguns links aqui para você, tá? Sobre parto, sobre cesariana, parto normal, planejamento de parto. Existe um plano de parto que você pode preencher e eu vou deixar aqui no descritivo para você baixar um PDF de plano de parto que eu preparei, que ele te ajuda a entender quais são suas possibilidades, tá? Dentro do plano de parto, eu vou deixar um vídeo completo sobre ele, tá? Porque ele é um pouco questionável ainda por alguns médicos, porque quando ele assina um plano de parto com você, e se tiver uma emergência, por exemplo, ele tiver que fazer alguma coisa diferente, teoricamente você poderia processá-lo, porque ele assinou que ele não faria. Mas é mais importante você saudável, receber um bebê saudável, do que às vezes, por exemplo, tentar um parto que seja super traumatizante para você e para o seu bebê. Então é importante o plano de parto como um guia, e ele como um guia, ele é fabuloso. Os profissionais também vão entender o que você deseja, o que você sonha, como você quer que seja, para que eles se esforcem o máximo possível para poder atender os seus sonhos, tá bom? Então eu vou deixar tudo isso no descritivo para você, mas enquanto isso, já comece a pesquisar. Você pode pesquisar ou na internet, ou conversando com as suas amigas que tiveram filhos para entender quais foram as experiências que elas tiveram, o que ela gostou, o que ela não gostou, o que faria diferente. Todas essas informações agora serão muito enriquecedoras para um planejamento que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Afinal, daqui a 2 semanas chegou a metade da gestação. Falta pouco. A gente precisa se planejar desde já para não ter que ficar correndo no final, não é mesmo? Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Parabéns pela 18ª semana de gestação. Meu Deus, tá muito número já. Não esquece de deixar um curtir para mim. Te vejo no próximo vídeo.